Quando você foi chamado pela primeira vez de escritor regionalista, o que você sentiu? Hoje você rechaça veementemente, mas da primeira vez? Não, eu não rechaço. Eu estou em companhia dos grandes escritores brasileiros, né? Isso foi um carinha de uma revista aí que... Jerônimo Teixeira. Nem sei quem é esse cara. É porque às vezes o ressentimento também causa coisas incríveis. E isso é o tipo da guerrilha que não me interessa, que acaba ficando sem resposta. Mas às vezes quando você não é do Rio ou de São Paulo, você é regionalista. Agora, que os grandes romancistas do Rio e de São Paulo se apresentem também, né? Eu acho que essa não é a questão, que o regionalismo foi importante na literatura brasileira, quer dizer, isso é claro, foi fundamental para a literatura hispano-americana, o que era chamado de romance da terra, novela de la tierra, romances de Jorge Casa, né, de Alcides Arguedas, foram romances importantes. José Eustácio Rivera, autor de La Voragine, foram romances importantes nos anos 30, em que queriam afirmar, vamos dizer, os valores da terra, as iniquidades do continente, a humilhação dos trabalhadores das minas, dos índios, e tudo isso foi um momento, vamos dizer, de uma literatura mais circunstancial, de cunho naturalista, que teve o seu momento, né? E no Brasil já havia uma superação disso nos anos 30, exatamente pelos romances, os romances do Graciliano, Vidas Secas e do Zé Lins do Rego, que o Antônio Cândido, voltando ao nosso patrono, né, chama de uma literatura que tinha, vamos dizer, um viés mais social e político, e menos cientificista, naturalista, desse romance hispano-americano. Ele fala isso no Literatura e Sociedade, no livro. Então, quer dizer, é uma pergunta totalmente deslocada, feita para, enfim, me espezinhar, mas eu sendo do norte, por exemplo, da minha região, e tendo, vamos dizer, uma alma contemplativa diante do maior rio do mundo, né, e me sentindo um grão de areia diante daquela natureza, eu não vou me abespinhar por causa disso. Agora, talvez eu seja um regionalista mais lido pelos gregos, porque meus romances foram traduzidos para o grego. Então, que bom ser um regionalista traduzido para o grego, para o holandês, para o árabe, né, para o italiano, quer dizer... Então, eles que tentem fazer esse regionalismo e depois serem lidos lá no universal que eles estão procurando até hoje. Okay. Você estava falando da crítica do Jerônimo Teixeira, que saiu sobre a Cidade Ilhada, esse único volume de contos. Mas eu não li, porque eu não li essa revista desde 89, quando a capa foi O Caçador de Marajás, atribuída ao Collor de Mello. Naquele momento eu não li mais essa revista, eu parei de ler, mas eu estou em boa companhia, porque o Chico Buarque também não lê, o Zé Miguel Vinic não lê, meus amigos de São Paulo não leem, então deixa eles falarem o que eles quiserem. Mas foi o impressionante dessa matéria, que foi a única crítica negativa que eu li sobre a sua obra, e foi uma crítica pesada. Mas é ponto para mim. Infame. Ponto, por aí, quando me disseram isso, eu fiquei, de fato, abri uma garrafa de vinho do Bom Bordeaux, não tem nada de regionalista, mas é um vinho que eu aprecio, né? Quer dizer, eu vou ficar preocupado, aliás, fiquei preocupado quando eles elogiaram Dois Irmãos no rodapé e deram 3 páginas para o Saramida do Zé Sarney. 3 páginas. Para aquela coisa, para aquele romance que nem é regionalista, aquilo é um espanto, né? É um espanto.
Então você vê o nível dessa coisa, dessa revistinha, né? Quer dizer, aí não dá, cara, para levar a sério. Quer dizer, os meus leitores, enfim, que são leitores mais sofisticados, eles não levam a sério essa revista, nem dá, né? Aí já estamos conversando com leitores de boa cepa e estudantes de literatura, enfim, que não vão procurar, vamos dizer, em páginas ressentidas, alguma qualidade de crítica literária, né? Aí seria... E no jornalismo cultural, entre os resenhistas, tem gente boa aí nesse meio? Ou tá todo mundo fadado ao fracasso? Não, acho que tem. Tá cheio de gente boa, tá cheio de jovens jornalistas sérios e o que eu tenho visto, porque não adianta, essa guerra de guerrilha, não adianta nada. Quer dizer, não adianta você querer ocupar espaço derrubando os escritores que estão sendo lidos, que estão, vamos dizer, que têm teses ou dissertações, estão sendo traduzidos. Isso daí é inútil, porque o leitor é muito mais poderoso que isso. Muito mais. Quer dizer, não adianta, é uma perda de tempo. E ele sabe que é perda de tempo, ele sabe, mas é uma coisa que vem do patrãozinho dele lá, né? Não é esse pobre macaxeira que você citou aí, né? É uma coisa que vem de cima, que vem do chefinho dele, para, enfim, tentar anular quem tá, vamos dizer, aparecendo, quem está criando e conquistando um espaço, né? Mas é inútil, porque a universidade, eu ainda acho que é o lugar, e a escola são os lugares mais propícios para você afirmar a sua obra. Se a tua obra for lida por bons leitores, seja da universidade, da escola, ou leitores de um modo geral, não vai ser ninguém que vai derrubar a sua obra, que vai enterrar o seu trabalho. Entende? Então é essa, vamos dizer, eu conheço o Brasil, tenho andado por, acho que quase todas as cidades, capitais brasileiras e de outras cidades, e há bons professores de literatura. E essas pessoas estão trabalhando com seus alunos, estão formando leitores, que é uma das coisas mais difíceis de você fazer, é formar um bom leitor. No mundo da internet, da listinha dos mais vendidos, né? Que é a Cabana, o Crepúsculo, não sei o quê, né? Do Paulo Coelho, do Sarney, desses caras da academia que acham que, né, basta ser da academia para ser escritor e ser imortal. Então, os professores dão uma resposta a isso, à disfarçatez, dão uma resposta à banalidade. É o pensamento crítico da universidade, das escolas, que, vamos dizer, que faz a cultura de um país também. Então não adianta. Vem ali as acusações com a sua disfarçatez, mas a resposta ela também existe a longo prazo, na medida em que a crítica é um trabalho de paciência, de reflexão, coisa que alguns jornalistas não têm.